Você está ouvindo Tribezen Podcast. Alimponche. Buenos días, compadre. Buenos días todos. Gracias, Pachamama. Añanchayki, Pachamama, Sao Pablo. Aton causaita, munay causaita, tika causaita. Churayko ayko. Okikona roalkona. Taita ente, mamakilla, sumas causa y munay causa, tika causa y aton causa. Kay mamakukawan. Aywariki. Añanchayki, mama pacha, tierra mama. Añay. Gracias. Salve, tribo! Estamos aqui hoje, no episódio mega especial. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo, e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. E quanta honra, né? Uau, nossa, estamos aqui emocionados com essa abertura. Gratidão a todos vocês. Graças. Nossa, hoje temos um episódio sobre a consciência, a Pachamama, com os abuelos andinos e mestres quechuas. Nossa, que honra especial. Sim, então sejam muito bem-vindos. Querido Fortunato, seja muito bem-vindo aqui a esse podcast, esse papo. É uma honra ter você aqui. Martina, bem-vinda, gratidão. E Cristiano, gratidão também por trazer esses mestres aqui até nós e poder traduzir, né, todo esse ensinamento que eles trazem. Gratidão. Graças. Muito legal. Então, hoje temos aqui, vamos dar um recadinho rápido aqui. Estamos com o nosso cacauzinho. Sim. Um brinde aqui. Titi. O nosso cacauzinho. Graças. Graças. Cacauzinho da Sátiva, Titi. A gente é muito grato por ter uma medicina que traz tanta abundância pra gente, nutrição, né? Cacauzinho sagrado. E pra quem quiser conhecer mais sobre esse produto maravilhoso, os nossos apoiadores da Sátiva, é só entrar no site sativasuperalimentos.com.br. Muito bom. Temos também nossos parceiros da Natureza Divina, gratidão profunda, as medicinas maravilhosas, de muita confiança, medicinas que a gente utiliza há vários anos. Então você pode encontrar o que tem lá de bom. Nossa, tem muita coisa de aromaterapia, produto etnobotânico, toda essa parte, né, de plantas medicinais. E além de ser um site que comercializa, né, que traz a gente para ter um acesso mais fácil a essas plantas medicinais, eles também trazem muita informação, muito conhecimento, né? Tem toda uma parte de pesquisas, de coisas acadêmicas lá no site deles, então vale muito a pena dar uma conferida. naturezadivina.com.br. E você pode encontrar aqui na tela nosso QR Code para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, assinar nossa newsletter, e convido também para seguir-nos no YouTube, que é o nosso principal canal hoje, que a gente está apaixonado. Spotify é a sua principal rede de streaming que você costuma utilizar, certo? A gente se vê por aí, conecta com a gente, porque a gente já está aqui super entusiasmado para começar esse papo. Sim. Que, nossa, esse tema dos andinos, esse tema de Pachamama nos interessa demais. É uma coisa que a gente está desbravando agora por influência dos nossos queridos irmãos e irmãs aqui que moram com a gente. E toda a influência que nos cerca, né? E o mais interessante, né, pra gente é um presente, porque vocês vieram até nós. E já queria começar até, né, trazendo essa consciência do porquê que tem tantos mestres, né? Recentemente a gente recebeu algumas pessoas da Amazônia, lá da aldeia Puianaua, e agora recebendo os queiros, né? Aqui até a nossa mesa aqui do podcast, trazendo o conhecimento de vocês, trazendo as medicinas, trazendo as cerimônias, né? A importância da gente honrar a nossa Pachamama. Eu queria saber o porquê que eles estão saindo, né? Do lugar ali deles, do habitat deles, para vir até os grandes centros. Uhum. Muito grato, Lucas, Sol e a Tribezen. Saudações a todo mundo que está assistindo a gente. Estou aqui representando a Nação Pachamama, que é esse sonho de unidade, e a Escola Mística Andina, que aprende desde as tradições Queros e outras tradições originárias, para buscar, quem sabe, tornar mais conhecida uma resposta que tampouco é nova.
Então, respondendo à tua pergunta, Sol, sinto que os abuelos, as abuelas, os nossos mestres, é que nem esse celular tocando. Não deixa a gente esquecer que a Pachamama tá ali chamando a gente. Tá ali recordando que eu existo, né? E sinto que é um ato de generosidade. Acho que é melhor atender, senão a Pachamama vai ver sinal. Sim, que a vida, não dá pra gente controlar a vida e que ela tem um recado a nos dar. Então, sinto que é uma generosidade, antes de mais nada, deles, de fazerem um esforço, de passar adiante um conhecimento que para eles nada mais é do que ser. E para a gente, às vezes, é até um tópico de uma conversa ou de estudo, e eles é algo que emana deles, como a vida emana de uma árvore ou de um pássaro, né? Então, eles vão mostrando que a resposta não é nova. Ela é mais um processo de restaurar uma simplicidade e um vínculo que está muito enfermo uns com os outros e com a nossa mãe, a Pachamama. Então, sinto que é um ato de generosidade e também que eles mesmos se dão conta, os indígenas, de que o tempo está acabando, né? Que o tempo urge, de fato. E a gente vai percebendo que nossa forma de vida já não pode mais seguir sem ser questionada e sem se transformar. Então, sinto que é uma bênção para nós poder receber essa generosidade do Fortunato, da Martina, representando a Nação Queros, e de tantos outros que passam por aqui que a gente tem a sorte de poder conhecer, né? O nosso compromisso na escola é de fortalecer essa tradição e essa sabedoria e de também traduzi-la literalmente, já que nós não somos campesinos, não é mesmo? Mas podemos sim aprender e recuperar ainda na cidade uma forma de viver que sempre esteve viva e foi guardada por eles e por outros. Maravilhoso. Eu queria que você pudesse trazer também, só para contextualizar para a galera que está chegando e não conhece a cultura andina, não conhece o que é feito dentro dessa escola mística também, para a gente se sintonizar na mesma frequência dentro das reflexões. Então, o que se costuma chamar Império Inca, que é como a gente costuma chamar, na verdade era um ayllu. Ayllu significa família estendida. E é exatamente assim que a nossa nação Pachamama, que está representada nessa bandeira, visualiza o nosso viver, né? Então, se ao invés da gente se dividir em cidades e bairros e famílias que na verdade nem estão mais conectadas, né? Às vezes o vizinho nem conhece outro vizinho, a gente recupera essa vivência em ayllu. Então, quem sabe essas palavras ayllu e Aini são as duas raízes principais do conhecimento andino, do que a gente chama tradição andina ou sabedoria dos Andes. Que o Aini e o Ayllu são esses dois valores. Ayllu, família estendida, mostra a nossa interdependência. Podemos traduzir como comunidade, que é uma palavra que fala bastante e que nos diz muito nesse momento. Reaprender a viver em comunidade, não só com seres humanos, mas com todos os seres. E Aini, que é a compreensão que existe um dar e um receber. Não necessariamente no sentido de troca, mas de um fluxo de vida que passa por mim que não me pertence. Que vai desde o dinheiro, a minha respiração, ao meu estar no mundo. E quando o Aini está em desequilíbrio, existe desarmonia e existe doença no nosso corpo, no meio ambiente. Então, aprender a viver em Aini e Ayllu, aprender a viver em comunidade, interdependência e nessa relação de reciprocidade, se nós aprendermos isso, eu acho que o caminho vai bastante adiantado. Então, talvez isso seja a parte que não está no Google, né? Porque se todo mundo colocar Google aí, tradições andinas, vai aparecer muita coisa. Mas esse ensinamento, que eu gostaria muito depois que a gente ouvisse o Fortunato e a Martina, que mensagem que eles vêm trazer, porque certamente eles vão saber falar melhor do que eu e de forma mais simples o que nos falta nesse momento e que os Andes têm a aportar. Né? Com certeza, maravilhoso.
Eu acho que até aproveitando esse gancho, eu gostaria de ouvir um pouquinho do Fortunato, se você puder trazer, Claro. né? Perguntar para ele qual que é o ímpeto, né? O que mais chama o coração dele para estar aqui, para estar fazendo essa jornada. Também queria ouvir. Bien, Sol nos pregunta, los abuelos están viajando ahora de muchas tradiciones y los queros también, ¿no? Hablando de su sabiduría. ¿Qué les trae acá? ¿Qué tienen en el corazón, compadre, para compartir? ¿Qué sienten que es importante de su mensaje? Que pueda ser bueno para nosotros que estamos acá en São Paulo, en ciudades a veces olvidados de Pachamama. ¿Qué tiene en el corazón la sabiduría, Queros, para compartir? Gracias, compadre Cristiano. Qué bonita. Gracias, hermano. Gracias. Yo quiero compartir acá a Sao Paulo. Primera vez llegamos acá, muy agradezco. También empezamos desde este radio. Tampoco me agradezco. Yo quiero compartir sabiduría de nuestro ancestral. Disculpe, mi nombre es Fortunato Flores Chora, desde Perú, Cusco, Comunidad Nación Queros y anexo Chalmachimpana. Nuestro trabajo, nuestra cultura allá, nuestra comunidad sigue manteniendo, sigue cultivando todos los costumbres de ancestral. Están acá en Sao Paulo ahorita. Quiere compartir acá. Soy Pampa Misayo. Como Pampa Misayo compartimos es un poco nuestro sabio, nuestras tradiciones, nuestros trabajo espiritual y sanación de las ofrendas. Nuestro como Pampa Misayo trabajamos ofrenda a Pachamama, agradecimiento a la tierra. Sanación de las cuyas. Y nuestro trabajo siempre de coca sagrada, de hoja de coca. Nuestro trabajo todo espiritual. Trabajamos hoja de coca y como Pampa Misayo trabajamos todo nuestro trabajo como Pampa Misayo es para susto, malas vendos, malas víboras, siempre hoja de coca. Así es nuestro trabajo. Muchas gracias, compadre. Gracias. Eu vou traduzir. Então ele fala que a primeira vez em São Paulo, agradece a todos vocês, se apresenta o Fortunato como parte dessa nação Queros, que é formada por vários anexos, que são comunidades de números variados de família, que vivem, no caso da comunidade de Chalmachimpana, isso é um parênteses para explicar, obviamente, né? De 4.500 metros de altitude, próximo de uma montanha sagrada, que é a que ele usa para curar, e vou já falar as curas que ele aplica. Então, o que ele vem oferecer é a sanação, né? É a cura. E ele é Pampa Misayok, que é um nível mais alto de sacerdote, pelo menos na nação Queros é o nível mais alto. Existem, obviamente, outros que cada um tem sua especialidade. Ele veio trazer cura sempre com as folhas de coca. As folhas de coca no quinto, que são essa união de três folhas que vocês viram no começo. Ele começou com uma bênção, né? Inclusive, tudo se começa dizendo graças. A primeira palavra que ele falou quando sentou foi graças. Quando ele entrou aqui nessa casa foi graças. E antes de começar qualquer coisa, graças. Então, esse ser, Queros, é assim.
agradecendo a Pachamama, utilizando as cuias, que são pedras, né? Eu vou explicando para que as pessoas às vezes não conhecem, né? Ele utiliza cuias, que são pedras que chamam o espírito das montanhas, Apus, né? Que significa senhor, que é um guardião de uma paisagem. E ele usa isso para curar, né? E as oferendas, como a que nós fizemos ontem no Espaço Travessia, imagino que quando as pessoas assistam ele já vai ter ido embora, mas esperamos poder retornar, porque a oferenda é a principal forma de cura, né? E uma cura, faço aqui um comentário, quando ele fala sanação, ele não fala só dessa sanação do indivíduo, mas de uma cura social, que foi o que aconteceu ontem na nossa oferenda com os nossos anfitriões do Instituto de Terapias Xamânicas, com o Gabriel, e também a turma lá da Travessia, que está nos recebendo muito bem. A oferenda é juntada de pessoas para agradecer. E isso cura, né? Isso faz o Pampa Missa Yoke, mantendo as tradições dos ancestrais. Que legal. Eu queria até perguntar também, o que é necessário para fazer uma oferenda, que vocês acreditam assim na cultura deles? Le pregunta, compadre, ¿qué es necesario para hacer una ofrenda? Además de los elementos, semillas, ¿no? Pero ¿qué uno necesita para hacer una ofrenda a Pachamama? Gracias. Ofrenda a Pachamama, necesario primer lugar, mama coca, hoja sagrada de hoja de coca. Luego, semillas de maíz, frijol, eso es todo, etc. De semillas. No es cocinado, crudo. Flores dulces, flores rojo y blanco, porque rojo y blanco está pues femenino, masculino. Este es nuestro trabajo, Pachamama, las montañas, se llama Apo. Así es. Então, ele explica que precisa desses elementos, como as sementes, e ele frisou bem, flores brancas e vermelhas, que são o branco para o Apo, que a gente diria energia masculina e não de homem, masculina. E a energia feminina, que é o vermelho. Eles estão sempre trabalhando com o equilíbrio, o restabelecimento da saúde com equilíbrio. Então, tem esse equilíbrio dentro da oferenda. Mas a primeira coisa que ele disse, mamacuca, que são as folhas de coca. Mas ele não chama de folhas de coca, ele chama de mamacuca, porque é um ancestral, né? E tem muito poder nas folhas de coca. Eu aproveito para explicar algo, porque às vezes a gente acha que os elementos num ritual, numa oferenda, são simbólicos. Não são simbólicos. Quando a gente coloca a semente, nós estamos colocando a nossa abundância, agradecendo a nossa abundância, e não colocando uma semente que representa a abundância. A semente é a abundância. A folha de coca, as flores são a beleza dessa vida, não representam a beleza. Então, a magia andina não é representativa, simbólica. É real. E claro, no momento da oferenda fica mais evidente, mas tudo que eles fazem é uma oferenda. Que coisa linda. Me veio até uma frase que uma vez eu ouvi de uma abuela, que ela falou que em cada semente contém um pomar. Então é isso, né? É a representação da abundância, né? Que Disse lindo. que sua abuela dizia que em cada semilla tem uma huerta dentro. Qué bueno. Sabedoria de abuela. Qué bonito que asiste estas ofrendas. Muito legal. E eu queria trazer um conceito aqui para a gente explorar uma reflexão, que em várias culturas a gente vê diferentes visões e conceitos em relação a Deus. Na visão andina, nessa cosmovisão andina, como que é visto essa simbologia de Deus? Quando a gente começa a pensar em Deus, essa é uma boa pergunta. Eu acho que vai ter um programa só para isso, né? O que eu estudo tradições, nem sempre o que chamamos indígenas, mas tradições. E parece que são jeitos diferentes, né, que dão no mesmo lugar, mas não são jeitos diferentes que dão no mesmo lugar. É a mesma sabedoria.
Só que expressões diferentes, mas não chega a ser diferente. Para os andinos, Deus é evidente. Então, não existe um conceito, explicação. Tem um conto muito interessante que se diz que quando chegaram os espanhóis com os jesuítas e tudo mais, inclusive os jesuítas foram figuras importantes, e apesar de ambíguas, na defesa dos indígenas, nessa época ambígua, né, da colonização. Quando chegaram os cristãos mostrando, essa é a palavra de Deus, não é? E imagina, eles não tinham um sistema de escrita organizado, os incas, mas tinham sua sabedoria. Ele, palavra de Deus, né? Ele encostou o ouvido naquele livro e disse, olha, eu acho que seu Deus está morto, porque não falou nada. Olha ali o meu Deus. E era um passarinho cantando numa árvore. Então, apesar dessa anedota não condizer com a totalidade da sabedoria, parece que são duas coisas separadas, nós podemos dizer que o Deus andino, que na verdade é uma deusa, Pachamama, que é uma mãe, que tem qualidades maternais, né? Ela é evidente, ela não precisa ser pensada. Então, abra os seus olhos, né? Olhe o sol. Ali está a Taita Inti. E isso é o suficiente. Como diria Alberto Caeiro, mas se você fecha os olhos, começa a pensar em coisas cheias de calor e já não sabe o que é o sol. Então, às vezes, o Deus é algo evidente, nos Andes é assim. E a gente fecha os olhos para tentar conceitualizar e já deixamos de ver o que está diante de nós. Então, para os andinos, a chuva é uma expressão de Deus. Não existe, aqui isso é a existência e Deus está por trás de uma cortina fazendo tudo funcionar. É um contínuo. E a pele dessa deusa somos nós, né? Que lindo. Uau. Le estaba legal. explicando ao compadre, preguntou ¿qué es la comprensión de Dios para los andinos? Entonces dio una contextualización. Pero estaría bueno escuchar al compadre. ¿Cómo entiende Dios los andinos? ¿Qué es Dios para los andinos? Ya, antes de español, no hay Biblia, no hay religión católica. Entonces, 500 años atrás, los abuelos de Inca, le celebran Taita Inti. No sabía Dios, Cristo, ¿no? No sabía nuestros abuelos de Inca, no sabía. Hasta ahora está pues, manteniendo así eso. Nosotros, nossos ailhos. Então ele diz que para eles, antes da chegada dos espanhóis, não existia Cristo, não é? Os santos ou as igrejas. Para eles era o sol, Taita Inti, o Pai Sol, Pachamama, a Mãe Terra. E é isso. Que lindo. Que legal. E falando sobre essa representação, né, da deusa mãe, do feminino, a gente vê que, por exemplo, na sociedade que a gente vive, comum, capitalista, tem muito uma vertente masculinizada, né? Que muita gente fala que a gente vive o patriarcado hoje em dia no mundo. E eu queria saber como que é para a cultura dos queiros a presença da mulher. Que, né, hoje a gente tem aqui a Martina, sei que ela não fala o espanhol, você comentou, mas eu queria saber como que a mulher é vista nessas comunidades. Eu vou deixar ele mesmo responder, porque eu acho que é a resposta mais interessante. Compadre, la Sol nos dice que hoy en día hay mucha la comprensión de patriarcado, ¿no? De una sociedad que los hombres deciden todo, hacen todo, y las mujeres quedan en casa. Pero para los andinos, la energía del femenino, ¿cuál es la energía del femenino? ¿Cuál es la importancia de la mujer, ¿no? En los Andes, en las comunidades? ¿Cómo ven
essa integração masculino-feminino, homem-mulher? Allá nuestros antinos, nuestras comunidades, mujer trabaja allá nuestro ayllo en la casa mayormente. Ama de la casa, están los cuidando los animalitos, tejiendo tejidos. Así es el trabajo en nuestra comunidad, las mujeres. Varones trabajan en chacra mayormente trabalham, esses. Ele fala que as mulheres geralmente trabalham como a casa, são as donas da casa, nesse caso literalmente, né? As mulheres, apesar de serem silenciosas, né, socialmente para nós parece que elas não têm voz, né? Mas elas estão no centro dessa manutenção da vida. Então, os trabalhos específicos que elas fazem na casa, com os têxteis que a gente pode ver, os ponchos que eles estão usando, que são ponchos de sacerdote e sacerdotisa, são feitos por eles mesmos, a Martina que faz. E também elas cuidam dos animais, das alpacas e das crianças. E os homens se dedicam ao trabalho mais pesado com a terra. E faço um parêntese, né? Que lá se cultiva a batata, e é uma terra, a essa altitude, dura, né? E é um trabalho muito pesado. As mulheres também ajudam, mas esse é o papel dos homens dentro da comunidade. E explico que para eles existe uma complementaridade indivisível, né? A gente fala na nossa sociedade de masculino e feminino, mas nos parece mais do que natural um caminho solo. Para eles isso é antinatural. É como a gente pensar num sol sem lua, numa terra sem sol. Para eles o Ailo, que a comunidade está sustentada por uma cooperação indivisível entre o masculino e o feminino, e isso inclui, obviamente, os trabalhos cotidianos, né? Cada um tem sua função. Que lindo. Eu achei interessante quando eu assisti um material de vocês, acho que da escola de vocês, falando sobre alguns tipos de técnicas e incorporações que vocês colocaram dentro dessa cultura mística andina. Por exemplo, a adição de meditação, de coisas que são oriundas de outras culturas, mas trazendo tudo isso de uma forma harmônica dentro desse estudo, dentro de tudo isso que vocês fazem. Fala um pouco disso. Essa é uma pergunta importante. Está perguntando, compadre, vou explicar um pouco e depois quero escuchar-te também. Está perguntando sobre quando as tradições se encontram, não? A nossa escola, se você vai no nosso site, começa de uma forma muito sincera, né? Honesta. Nós não somos os criadores de uma tradição. Nós estamos buscando humildemente, como podemos, levar adiante uma mensagem que para nós não teria como chegar de outra forma. Então, se nós fôssemos puristas, eu estaria aqui falando quechua e a nossa comunicação não seria possível. Então, nós não somos campesinos. Nós somos intelectuais. Nós somos profissionais liberais. Nós somos sanadores que, se fizeram sanadores, poucos tiveram a sorte de trazer isso de uma linhagem familiar. Então, nós precisamos que essa sabedoria receba uma tradução que seja compreensível para a nossa cabeça, às vezes muito fechada. Então, a escola mística andina busca trazer não somente a cura e essa sabedoria que é nitidamente andina, que tem poncho, que tem essa pele curtida, que picha coca, mas também o que é necessário para nós, porque os queritos, você vê eles dois ali, eles não precisam meditar, porque não existe um descentramento, uma distração. Nós experimentamos outra coisa. Nós precisamos de silêncio. Então a meditação ajuda a gente a voltar ao nosso estado natural. É muito efetivo. Então a escola mística andina também tem uma ligação com outra cordilheira que não é dos Andes, que é nos Himalaias. Então dentro da nossa escola praticamos meditação. Fazemos retiros que parecem às vezes
Os budistas, quando meditam nos seus sessins, né? Temos uma forte conexão com o Zen budismo. Mas sempre lembrando que tudo isso é para melhor enxergar a Pachamama. Então, é importante que a gente tenha uma mente simples e não idealizar a espiritualidade, porque esse purismo National Geographic não existe. E vou fazer essa pergunta ao Fortunato para que vocês vejam como ele mesmo se comporta. Imagina, a oferenda que nós fizemos ontem, ali nos bastidores está o Gabriel. Nós tínhamos 1 hora mais ou menos para fazer a oferenda. Mas essa oferenda dura 4 horas. Mas será que uma pessoa que vive em São Paulo dispõe de 4 horas para poder ter uma boa experiência de devoção à Mãe Terra? Dificilmente nós perderíamos todo mundo nos primeiros 30 minutos. Então, é uma concessão que precisa ser feita para melhor nos comunicar, né? Compadre, estava só perguntando de Lucas que a veces las tradiciones se mezclan, ¿no? Se encuentran las tradiciones. ¿Cómo ves, por ejemplo, estaba hablando de la ofrenda? La ofrenda a veces son muy largas, mucho tiempo, ¿no? En Queiros. Pero acá hay que hacer chiquito a veces, ¿no? ¿Cómo ves esa flexibilidad, esa adaptarse, ¿no? Al momento? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ves? ¿Cómo haces cuando vienes a São Paulo y estás haciendo ofrenda o una sanación? Tiene que sentir también el otro, ¿no? Cómo el otro siente. ¿Cómo ves eso de traer algo andino a una ciudad con otra vida, otra cabeza, otra forma de vivir? Gracias. A ver, parte de ofrenda, tradición andina. Igual, allá, acá, pero allá demora un poco más, pero ponemos muchas cosas allá. Acá pocas cosas, semillas, algo más allá de incienso, veracoyas o grasas de llama. Entonces, ese toda más. Ofrenda de iniciación, carpay. Igual, acá es allá. Siempre conseguimos más importante, coya y grasa de llama. Sí, pues, cuando hay, hacen unas iniciaciones, siempre tienen que conseguir acá, allá, donde sea. Sí, está dura más para trabajo de chumpicuyas, mismo. Mesmo. Gracias. Graças, compadre. Então, lá realmente dura muito mais, porque eles usam muito mais elementos. Mas onde é que nós vamos conseguir aqui folhas de coca? Onde é que nós vamos conseguir gordura do peito da lhama? Sim. Então, ele se adapta e faz a oferenda aqui, né? Por exemplo, as folhas de coca não são permitidas para ser cultivadas. Então, nós temos que conseguir, às vezes, com um amigo ou outro que tem, traz. Então, tivemos a sorte de ter folhas de coca para poder fazer essa bênção aqui no começo. Mas ele vai se adaptando, né? E a mesma coisa nos atendimentos, né? Ele vai se adaptando ao contexto, porque não existe uma idealização. Existe o evidente, está ali. A situação é essa. Vamos fazer com o que há. Que é a mesma coisa que eles fazem lá. Lá eles têm mais elementos, você faz com os elementos. Se não há, fazemos com o que há. E se pode, né? Sim, se pode. Que legal. Eu queria que... Yeah. Un poquito, ¿puedes aumentar? Sim, por favor. Ofrenda de acá, allá, acá, casi no saben personas, ¿no? Para ofrenda. Allá,
muchos pedidos. Cuando hacen grupal o en individual, preparamos ofrenda. A ver, hermano Lucas, este es nuestro cliente ahorita. Acá preparamos ofrenda. Él pedido bastante trabajos a los esas familias, chacras, empresas, animales. Preparas bastante quinto. Entonces ponemos muchas de hojas de coca, no dos, no tres. Entonces cuando hacen prepara muchos pedidos, entonces demora mucho. Isso, graças. Graças, compadre. Então, ele diz que quando vai fazer uma oferenda, vamos supor, o Lucas é o meu cliente. O Lucas tá querendo arranjar um namorado, tá pensando no trabalho dele, ou na chácara dele, os animais, o rebanho dele. E aí, cada um desses pedidos tem uma folha de quinto, que seria ótimo que a gente perguntasse a ele o que significa. E para cada desejo um quinto. Então, imagina se a gente fosse fazer, nós aqui nessa sala, somos 7. Cada desejo de cada um de nós é um quinto, um pedido que se coloca na oferenda. Então, você imagina quanto tempo a gente ia demorar. E não é possível fazer assim quando a gente tem, por exemplo, ontem a gente tinha acho que 15 pessoas, talvez um pouco mais. Aí ele faz mais simples, só 2 para cada um e coloca todos os pedidos ali dentro, porque a situação pede, assim, o tempo é mais curtinho, né? E aí ele se adapta. Que legal. Então dá para fazer uma oferenda num contexto de grupo, tipo uma única oferenda para o grupo? Sim, com certeza. E a oferenda depende do propósito da oferenda. Ele citou, que eu esqueci de traduzir, quando é um karpai, que é uma iniciação, é muito importante ter a gordura da lhama. Então, nós vamos ter uma iniciação com a turma do Instituto de Terapias Xamânicas. Ele trouxe um pouquinho de gordura do peito da lhama para poder colocar nessa oferenda, que é o que une cada um dos quintos. E aí, essa oferenda só se faz mais com folha de coca, já não vai semente, por exemplo. Sim. Interessante. Então, ele explicava, compadre, que há muitos tipos de ofrenda. Sí, muchos. Sí, que depende del propósito de la ofrenda. Compadre, hablamos de quinto, pero nos gustaría que explicara qué es un quinto, qué significa eso, un quinto, ¿no? Eu pedi a ele para explicar para nós o que é um quinto. Ele está separando algumas folhas de coca. Esto significa de esta hoja de coca. A ver, nuestras comunidades, nuestros abuelos, ¿por qué preparan 3 quintos? 3 quintos de hoja de coca significa Hanapacha, Kipacha, Okupacha. Ele diz que os abuelos, quando fazem o quinto, usam 3 folhas de coca, que significa Hanarpacha, Kaipacha e Urupacha, que em quechua é mundo superior, mundo do meio e mundo inferior. Siga, compadre, por favor. Otro significado es esto. Tuku yachay, imunay, irankai. Outro significado: pensar, sentir e o fazer. Sí, ese significa hoja de coca. Por eso está pedidos todos. Cada pedido está cada quinto. Hace rato está diciendo, ¿no es cierto? Estos pedidos a los otros 3 hojas como esto, salud, trabajo, etc. Então, para cada área da sua vida, um pedido e um quinto diferente. Entendi. Muito lindo. E também, isso é la Pachamama? ¿Sí? Gracias, sí, disculpe, Pachamama. Primero, Pachamama, los sapos, las montañas, Taitaente. Primero, agradecimos. Primer lugar, agradecimos. Segundo lugar, pedimos.
Então, o pinto também significa essa trindade, que é Pachamama, o Apo, as montanhas, e Munai Sonko, que seríamos nós, o coração, o belo coração, né? O amor. E sempre começar agradecendo, depois pedir. Sim. Lindo. Que legal. Nossa. Esse tema nosso de consciência Pachamama, eu queria explorar ele para que a gente possa expandir a nossa percepção sobre isso. Então, pode ser que muitos de que nos escutam, nos vejam, tenham uma noção sobre a natureza, sobre essa sinergia com a natureza, mas eu sinto que vocês têm um aprofundamento, uma intimidade de outro lugar. Então eu queria trazer a palavra para vocês para a gente entender melhor, na visão de vocês, além do que é comum, sabido, sobre a natureza, Pachamama, essa conexão real e íntima. Eu vou pedir para ele responder e aí a gente pode desenvolver o tema. Tá? Compadre, Lucas pergunta, acá en la ciudad, en esta sociedad en Brasil, tenemos una comprensión, sociedad, naturaleza, personas y naturaleza, ¿no? Pero él siente que para los queros, los andinos, están más cercanos de la naturaleza, ¿no? Pide que explique cómo se puede vivir así, ¿no? Junto de la naturaleza y no separado. Sí, gracias. Confiamos en la Pachamama, todo el tiempo agradecemos, pedimos, agradecemos, descansamos, antes de comer agradecemos Pachamama, antes de dormir siempre agradecemos Pachamama, todo el tiempo trabajamos, viajamos, siempre agradecemos, pedimos Pachamama. Por eso está juntos. O un ejemplo, ¿no? Como pareja, como esposa, con sus hijos, ¿no? Conversamos, viajamos, comemos, hablamos, ¿no? ¿Qué quiere comer? Hijos, con su familia, ¿no? Hablamos. Desayuno, ¿qué preparamos hoy en la mañana? O en almuerzo, ¿qué comemos? Así. Con esos, las Pachamama, vivimos juntos. Conectamos todo el tiempo, agradecemos, pedimos. Com todo fé e confiança. A primeira coisa que ele fala é: temos que ter confiança na Pachamama. E quiçá esse seja o. Não me vem a palavra em português, mas aquele mindset. Como se fala de mindset? Mentalidade. Uma mentalidade. Isso. Obrigado. A nossa mentalidade é de sociedade e natureza. E quando a gente fala de integração, sociedade e natureza. Então, como ele vê, precisamos confiar na Pachamama. Essa é a resposta dele. Precisamos confiar na Pachamama. De manhã acorda e agradece. Vai comer e agradece. Vai dormir e agradece. Por quê? Porque ela é nossa mãe. E aí ele dá uma metáfora muito boa. Como é numa casa? As pessoas conversam para se entender. E a mamãe falou: o que é que você quer comer, meu filho? E o filho diz: quero comer isso. A mamãe prepara e o filho come agradecido. E às vezes o filho não quer comer, né? Esse é o meu comentário. Mas a mãe já preparou, agora coma. Então, a gente perdeu essa relação, que é a relação de pessoas que vivem numa casa. Então, o Papa Francisco, quando fala de casa comum, que é a compreensão franciscana, ele está, na verdade, restaurando, usando a linguagem cristã, algo que é natural para quem nunca saiu da terra. A terra é nossa mãe, precisamos confiar nela. A palavra confiança é muito importante, porque se nós não confiamos, a gente vai tendendo, e essa é a minha resposta, do meu comentário, né? Achamos que somos nós que fazemos. Então, você trabalha só, o Lucas trabalha, então a sua mente entende que é o seu trabalho que dá dinheiro para você. Se eu não trabalhar, não tem comida na sua mesa. Mas esse pensamento não está incluindo todo um ser vivo
que nos alimenta, que nos respira, que nos dá saúde. E a gente perdeu essa compreensão de não somos nós os fazedores. Não somos nós que estamos... Por mais que você plante o seu alimento, faz uma cenoura sair da terra. Não é você. Você bota ela lá. O que acontece não é você. Total. E isso acontece em todos os outros níveis. Então, essa é a resposta. Recordar que isso é o evidente nos coloca de volta no nosso lugar. Precisamos confiar na nossa Pachamama e nos comunicar. Comunicação é mais escutar do que falar. Não é? Sim. Nossa, isso que você falou, que a gente precisa confiar em Pachamama, que vocês trouxeram, me veio muito uma reflexão que na nossa sociedade, normalmente quando a gente confia muito em alguém, é alguém que a gente se relaciona e que tem uma troca, assim, muito próxima, né? Por exemplo, a nossa mãe. Muitas pessoas, né, acho que a grande maioria confia muito na nossa mãe, porque... Às vezes só da mãe. Né? É isso, porque é aquela coisa, assim, de um amor incondicional, né? Você confia, você sabe que aquele ser não vai fazer mal pra você. Só que existe uma relação para que isso seja vivo. Se você não se relaciona com a sua mãe, não tem como acontecer essa conexão e essa confiança, né? Então, que é como que eu vou confiar em alguém que eu não conheço, né? E aí, por isso que muitas vezes eu acho que tem no inconsciente coletivo essa questão de não confiar que a nossa Pachamama nos dá tudo que a gente precisa. Porque não tem essa relação, né, diariamente ali com a terra, com o agradecimento que é tão importante, né? Como que você vai confiar em alguém que você não se relaciona? Posso traduzir este comentário para ele? Sim. La Sol ve así y dice que la confianza necesita una relación. Para que yo confíe en compadre, tengo que conocer el compadre. Y la gente generalmente confía en su mamá, ¿no? Porque conoce su mamá y la mamá conoce al hijo. Casi. Pero nosotros en las ciudades, en la sociedad, a veces no confiamos unos en los otros porque no nos conocemos. Claro, sí, correcto, sí. Eso decía Sol. ¿Qué te parece, compadre? ¿Es así? ¿Las personas no confían más? ¿Cómo podemos confiar más unos en los otros? ¿O confiar más en la Pachamama? Sí, confiamos la Pachamama, pedimos para todas personas, para todo el mundo. Sí, gracias. Sí, e temos que pedir para a Pachamama e pedir também por todos. Né? Essa sabedoria de vó, né? A oração sempre é atendida quando você pede para os outros. Total. Eu tô achando interessante essa reflexão, principalmente porque se a gente imaginar, por exemplo, eu tô colocando a minha história da minha família. A gente nasceu na cidade. Muitas vezes, até com pouco acesso a lugares com muita natureza. De repente tem uma chácara, de repente tem um retiro, alguma coisa, né? Mas cresci não tão conectado ali. Isso me tornou mais conectado com esse jogo da sociedade. Só que eu tô achando muito legal agora, né, em 2024, pós-pandemia e tudo mais, uma busca maior por entendimento, por conexão com a natureza, pelo presencial. Então eu queria ver com vocês, assim, perguntar formas, né, dessa conexão acontecer, mesmo quem não está tão próximo, tão inserido, que não tem tanta facilidade assim no dia a dia. Mas eu vejo que, por exemplo, essas formações, retiros, para quem está buscando, isso aí é uma expansão gigantesca. Mas eu queria passar a palavra para vocês para entender como que a gente pode se conectar mais dentro do nosso contexto hoje. Eu vou perguntar essa ao Fortunato e posso comentar. Compadre, Lucas disse que nasceu en la ciudad, no en el campo. Y claro, a veces iba de vacaciones al campo, pero eso no es su realidad, ¿no? Creció en la ciudad. ¿Cómo las personas en la ciudad pueden vivir más cerca de Pachamama? ¿Cómo hace una persona que está en una ciudad y quiere sentirse conectado con Pachamama? Pregunta buena. Claro,
Y Pachamama, siempre algunos donde viven ciudades, campo, confiamos algunos no, ¿no? Siempre hay veces salimos pasear, las montañas, ruinas de estos lugares sagrados. Siempre creo que yo analizar allá viaje de Valle Sagrado, Machu Picchu. Todos son militar, orar, parecido a mirar. No así nomás los turistas viajan de Machu Picchu. Algunos así nomás, algunos siempre oran, meditaciones, pero prohibido de este santuario Machu Picchu, pero Prohibido no, rituales. prohibido ritual, pero mentalmente nomás. Trabaja. Sí, todo este valle sagrado yo conozco de Sacsayhuamán, Pisa, gente batana, siempre muchas turistas, hay meditaciones en el camino. Sí, hay veces no sé qué me llevan de esos pueblos, ¿no? Tabacos, no sé, cacao, no sé, ponemos un poquito, así es ofrendar, ¿no? Creo que mayormente sabía esas cosas cuando viajeros. Bien. Sí. Graças, compadre. Graças. Ele diz que na cidade, mas tem montanha perto, tem campo. Então a gente tem que buscar a Pachamama. E ele, obviamente, sendo peregrino, porque essa é uma característica forte dos andinos e da nossa escola. Nós não temos raízes como árvores, nossas raízes são móveis, são pernas. Então, peregrinar é essencial, se mover. É importante se mover e sair um pouquinho desse cenário, né? Então, ele diz que muita gente vai a Machu Picchu, vai a Sacsayhuamán, que são as huacas sagradas, a Pisac, e levam... Não se pode fazer rituais, né? O governo proíbe todo tipo de manifestação espiritual, os sacerdotes não podem frequentar os próprios centros de energia, não é? Isso é um tema à parte, que a gente sabe que dificulta-se que essas tradições vivam, até porque isso não é lucrativo, né? Mas mesmo no Machu Picchu, as pessoas conseguem fazer sua conexão. Então vão viajeiros de todas as partes e ficam ali fazendo meditação, ficam em silêncio e às vezes levam um pouquinho de uma oferenda da sua terra. Ele dá o exemplo, o tabaco, o cacau, que nem são oferendas queros, mas que as pessoas trazem do seu jeito. Então, complementando a resposta do Fortunato, é possível existir alguma coisa fora da vida, não é? Então, se a gente tem essa cidade que estamos acostumados a pensar que é artificial, que é cinza, que nos isola, temos todos uns pensamentos terríveis sobre a nossa própria opção de vida. Alguma coisa é possível sem Pachamama? Ela estará fora de algum ambiente, algum material. Até o plástico é Pachamama. Ou existe algo que não veio desse chão. Né? Então, quando a gente lembra disso, a gente percebe que é mais uma correção de percepção nossa do que, de fato, o externo. E ele fala agradecer sempre, confiar. Então, se a gente está nesse cenário urbano, é possível ainda nesse cenário urbano viver em harmonia. Se eu sair um pouquinho das minhas necessidades e penso o que é melhor para o bem comum. E aí a gente cai no bem viver como resposta às sociedades do mundo todo. Né? Perfeito. Uma vez eu ouvi também de ele tinha descendência indígena e ele trouxe uma questão que eu achei muito legal, que ele falou que não é
a natureza que está vindo para a cidade, por exemplo, nas praças, nos parques, mas sim as cidades estão dentro da natureza. Então, a gente levar essa consciência de que não é a natureza que está invadindo a cidade, é a gente que está inserido na natureza. A única coisa é que tem prédios, né? Que tem concreto, mas que também vem da natureza, vem do mesmo lugar. E eu queria também perguntar para vocês algo que eu fiquei muito curiosa, que é uma medicina que eu não tenho tanta conexão, pelo fato de ser proibido no nosso país, mas eu sei o quanto que ela é importante para os povos andinos, que é a mamacoca. E eu queria que vocês trouxessem um pouquinho. Eu sei que, assim, deve ter muitas histórias, muitas coisas, mas um pouquinho sobre essa medicina. Por que que ela é tão sagrada lá? Vou tentar fazer a pergunta da forma mais simples possível. Está muito curiosa a Sol para compreender o que é mamacuca, ¿no? Porque acá en Brasil y en muchos países está prohibido, no se tiene esa costumbre. ¿Qué es mamacuca? ¿Cuál es la importancia de mamacuca? Y mamacuca es hoja de sagrada de abuelos de Inca. Esos usan estos abuelos de Inca para ritual allá, Perú. Creo que Bolivia, creo que Colombia, ¿no? Hay de hoja de coca. Entonces, esta es coca sagrada. Cada lugares sagrados, tabacos, otros lugares cacao, ¿no? Entonces, allá en nuestro país siempre trabajan esas hojas de coca, coca sagrada allá. Então diz que a coca é a folha do Inca e que se assemelha a outras tradições que têm também as suas plantas sagradas. Ele cita o tabaco e o cacau, né? Para a gente são mais comuns, né? O cacau recém está retomando a profundidade do seu poder, né? Como um ser. E ele diz que na Bolívia a mamacuca é reconhecida, no Peru, na Colômbia, nos países do altiplano andino, né, ela é reconhecida. E que é a folha do Inca. Lindo. Uau. Eu queria também perguntar mais uma coisa que me veio aqui. Assim, deu uma esvaziada na minha mente. Assim que eu sentei aqui, foi interessante, porque esses dias eu venho de uma rotina muito agitada, assim, muito nesse lugar do fazer que a gente estava comentando. E foi interessante, porque só de sentar na presença deles aqui, eu senti que parece que sumiram até perguntas, assim. Mas me veio algo agora que eu gostaria de saber também. Dessa importância, né, deles estarem vindo para cá trazer esse tipo de conhecimento. Como que é essa parte ritualística deles, dessa conexão com as plantas medicinais, e como que a gente pode ter acesso, por exemplo, porque tem pessoas que às vezes não conseguem ir até lá, né? E também eu vejo que existe uma importância dessa união na América, dos povos, tanto, né, da América do Sul, na América Central, na América do Norte. Eu sei que tem algumas histórias, né, que falam sobre essa união dos povos da América. Como que eles veem isso? Se existe algum mito, alguma coisa assim que eles possam trazer pra gente? Tem uma pergunta, pero antes de decir a pergunta, la Sol decía que quando se sentou acá, se fueron todas las preguntas de su cabeza. Estaba sin nada, silenciosa dentro. E efeito Queiroz, esse é o efeito deles, né? Que ensinam com seu silêncio e com sua presença. E pergunta Sol, compadre, quiere saber se los Queiroz tienen un cuento, una historia que habla de la unión de los pueblos, ¿no? La gente habla mucho de la unión del norte con el sur, ¿no? Del Águila y del Cóndor. ¿Cómo si los Queiroz tienen esa visión de unión de los pueblos? ¿Cómo ven eso? La comunidad. Sí, en la forma de vivir de los Queiroz, si tienen la visión de unificar diferentes pueblos, ¿no? Queiroz, aymaras, como hizo Evo, por ejemplo, ¿no? Evo Morales hizo un poco eso en Bolivia, ¿no?
Los queros, ¿cómo ven eso? De unión de tradiciones, de pueblos. Gracias. Sí, sí es tradición, es culturas. Antes no va a salir de nuestra comunidad. Recién va a salir poco tiempo, casi 10 años aproximadamente, nuestros parientes, nuestros pueblos. Salimos de otros países, nosotros salimos, poco tiempo no es mucho, pero nosotros siempre conectamos de tradición todas las partes. Y yo a participar de diferentes encuentros abuelos de Bolivia 2014 y 15 primero cobre internacional de chamanismos de allá Bolivia, organiza el presidente Bolivia, Evo Morales. Y 3 veces participa nosotros, entonces no participan muchas personas en nuestra comunidad. Sí salen ahora hasta Europa, Estados Unidos, Canadá, nuestros compañeros, pero... Sim. Graças. Eu vou traduzir a resposta dele e depois comento. Ele fala que não se saía de Queros. Que recém 10 anos atrás começaram a sair. Mas não se saía. E hoje saem poucos. Da parte dele, ele participou já de 3 encontros de xamanismo organizados na Bolívia, que era o principal encontro dos povos do Altiplano, em 2014, e disse outros anos, agora não lembro. E também acrescento que ele esqueceu de comentar que ele, compadre, foi à Índia, né? Representando as tradições andinas, no Encontro Internacional de Abuelos da Sabedoria Ancestral. Então, outros queros, ele disse, vão ao Canadá, França, Bélgica, né, Estados Unidos, e agora estão começando a sair, principalmente os mais jovens, né? Mas que antes não é assim. E agora explico por quê. Os queros são descendentes diretos dos sacerdotes incas, porque os incas tinham, podemos dizer, uma casta, né, totalmente dedicada à comunicação com as montanhas e eram a espinha dorsal da espiritualidade andina. Como eles conseguiram sobreviver ao processo de colonização a ponto de nem mesmo falar espanhol? Se retirando do mundo, em parte para se proteger e em parte porque foram empurrados, porque eles não ficavam tão altos como hoje. Eles foram fazendo isso para manter a sua forma de viver e a sua existência em si, na sua etnia. Então, os queros foram descobertos pelo Ocidente ali nos anos 50, né? Se conta que foi um fotógrafo da National Geographic e ele tirou fotos de todos, descobriu essa comunidade. Você imagina, para você chegar em Queros, depois da última cidade, eram pelo menos 2, 3 dias andando. Nossa. Não existia uma estrada, nem mesmo de terra batida. Então, quando foram descobertos, se conta que esse cara fez milhões de dólares com essa descoberta dos incas, né? E deixou de, vamos dizer, de reconhecimento, de troca para eles, uma máquina de escrever. Então, isso mostra que, pelo visto, realmente, os queros fizeram bem em ter se retirado, mas que agora chegou o momento de eles se colocarem, né? E hoje já existe uma estrada, eles mesmos têm um caminhão, isso teve impacto forte na alimentação deles, que melhorou bastante devido a ter mais acesso, uma alimentação mais variada. Hoje, se alguém precisa de um médico, se alguém se enferma e necessita um médico, você pode ir a Paucartambo e chegar rápido, não, compadre? Porque há caminho, não? Antes não havia caminho.
Então, hoje tem uma rodovia, né? E isso beneficia eles, né? Hoje eles já têm, às vezes, internet na maioria das comunidades. E a energia elétrica está chegando. Então, algumas pessoas acham que isso é ruim, vai acabar com eles. Eles não podem ficar congelados no tempo, vivendo uma vida de privação para manter algum purismo, para que a gente se sinta satisfeito. Eles têm o direito de ter acesso àquilo que necessitam e cabe a eles tomar as decisões deles. E aí peço licença para falar do trabalho da nossa ONG Pachamama, que desde 2012 visita os queros, dando todo tipo de aporte como família que nós somos, mas tudo que nós levamos é do que eles necessitam e nos pedem. Nós não ficamos dizendo, estaria bom isso, nada, o que vocês precisam. Então, uma lâmpada, não tinha luz, levamos um painel solar pela primeira vez. Hoje em dia quase todas as famílias têm, porque o próprio governo hoje em dia já dá. Percebemos que eles tinham um fogareiro que a fumaça entrava dentro de casa e ficava, e tinham muitos problemas respiratórios. Inventamos o Fogobost, que é um fogão movido a cocô de lhama, por isso Fogobost. Que aí a gente desenvolveu, o nosso companheiro Rama, que sempre foi coordenador dessas missões aquelas, fez uma chaminé que dava para fora. Então são soluções muito simples que não impactam a forma de viver deles, que melhoram a forma de viver de acordo com o que eles escolhem para si. Os queros são muito organizados, para tudo se faz assembleia, cada comunidade tem seu presidente, existe um presidente da nação queros, que são os curacas daquelas comunidades, e tudo se decide em assembleia. Estou contando, compadre, que todo en quero se decide na assembleia, ¿no? Que ahora hay energía, que hay carretera, pero que los queros eligen lo que necesitan, lo que quieren, ¿no? Y todo se hace colectivo, ¿no? Muito bom. Maravilhoso. Eu queria trazer uma pergunta agora no final, assim, de repente, se a Martina tiver sentir de comentar, ou Fortunato, e uma mensagem para quem nos escuta, para quem nos assiste aqui, uma mensagem de esperança, uma mensagem que ela queira transmitir para nos ajudar nessa jornada. Para Martina, você diz? Pode ser. Claro. Preguntan si Martina tiene un mensaje a traer para las personas que nos escuchan y que están ahí buscando un camino, una esperanza, una palabra de la Pachamama. A ver, Imenatas. Tapukshen, compadre, gracias. Imenatas que Pachamama purinchis. Pachamama despacho tarwakospa, ofrenda tarwakospa, causa y kuñanagakia. Va a poner el micrófono cerca de Martina. Gracias. Ya está. Está tan cerca. Más cerca, ¿está bien? Así está bien. Para hacerle estamos muy contentos. Compare por Samuanji, más somos contentos. Marixina, Kunzli. Sí, agradezco mucho. Este es mi compadre. Estaremos hasta acá, hasta Sao Paulo. Yang Nukahamun Pachamama, Monainim, Pachamama, Mano, especial ein Pachamama Rocks, Palapanaina Rocks, Porico. Mi esposa dice, nosotros con mi esposa está trabajando de ritual de Pachamama, a llorar, acá en Brasil o en Argentina, ¿no? Toda la parte viajamos juntos, mi esposa. Graças, comadre. Graças. Então ela agradece muito essa oportunidade
e diz que viaja fazendo oferendas a Pachamama e agradecendo, estando juntos com as pessoas. Então, parece talvez que ela não respondeu, mas ela respondeu. Eles dão um exemplo. Sim. Maravilha. A melhor mensagem é o exemplo, né? Gratidão profunda por tantos ensinamentos. Sim. Muito A última especial. curiosidade. O que são esses itens? Ah, compadre, estão muito curiosos para saber que é tudo isso que está sobre a mesa. Peço para a gente encerrar com um canto que eles gostariam de fazer uma música ritual para nós. Sim. E quando terminar todos os agradecimentos, a gente concluir com a arte. Começar Perfeito. com o coração e terminar com o coração. Adorei. Maravilha. Explicar-nos, compadre, que é tudo isso? Gracias, muchas gracias. Esto es nuestro altar. Como Que está bem. Sim, Está sigue, bem. compadre. como altar y como armamento espiritual, como documento, ¿no? De los profesionales tienes papeles, ¿no es cierto? Ingenieros, policías, abogados, licencia para trabajar. Entonces, nuestro espiritual, estos los documentos, la autorización del Pachamama. Y saca adentro ahí las piedras naturales de estos. Todas las montañas sagradas escogidos, no escombrados, escogidos, levantamos. Yo viajé a India, entonces una piedrita bonita, levantamos el río. Entonces ponemos acá adentro. Hay de esas piedras de Oritorco, de acá Argentina. Yo viajé también Río de la Plata, de Buenos Aires, ¿no? Parte, todo. Cuando viaje a este lugar sagrado, llegamos, siempre llevamos mi altar. Então, Está para como armamento, para trabajo espiritual. Este es todo el tiempo conmigo, esto es mi altar. Gracias. Então, esse especificamente é o altar dele de curandeiro, que é o armamento espiritual para defesa e também para atuar, né? Mas que também é o documento dele, porque cada profissão tem o seu documento que lhe dá a permissão de trabalhar, e para ele é o altar dele. Ele explica que dentro desse altar, que você vê que é um tecido andino, né? Geralmente de lhama, de alpaca, ou de ovelha, né? De lã, feito à mão, tecido. Ele guarda dentro os instrumentos espirituais. Então, no caso dele, ele fala das pedrinhas, e onde ele vai, ele pega uma pedrinha. Foi na Índia, pegou uma bonita. Tem uma do Monte o Cerro Uritorco, que é a montanha sagrada da nossa comunidade de Casamama, na Argentina. A nação Pachamama tem comunidades campesinas espirituais no Brasil e na Argentina, não é? E uma dessas montanhas que é o guardião da nossa comunidade, e que foi no Rio da Plata, então também tem uma ali. Você vê que o altar é pequeno, porque o curandeiro é peregrino. Né? Então é tudo tiquitito. E esse é o armamento, e com isso ele cura e trabalha. E estas campanitas, compadre? Os sininhos. Os sinos. Que Esas são? campanitas para llamar de las Pachamama, espíritu de la montaña. Así. Y si acompañamos, este es mi altar. Que Então lindo. sempre acompanha o altar dele esse sininho, que é para chamar o espírito da Pachamama e das montanhas. Vocês veem que são dois e os sons dele se complementam. Sim. Que lindo. Vocês querem fazer essa canção aí? Como que é? Sim, quando vocês quiserem concluir, a gente termina com a canção deles. Podemos fazer. Como que o pessoal pode encontrar, assim, se quiserem visitar, se quiserem estudar, fazer algum curso? Então, se quiserem conhecer o nosso sonho, Nación Pachamama, é em espanhol, mas o site está em espanhol, inglês e português, nacionpachamama.com. A nossa ONG chama-se ONG Pachamama, que é ongpachamama.org, né?
Você pode colocar ONG Pachamama e vai ser lá no Google, vai aparecer a gente. E para as pessoas que têm vontade de aprender de uma forma organizada, porque os queros não ensinam de forma didática. Para aprender, eles te convidam, você observa e ao observar, eles estão te ensinando com um exemplo, né? Uau. Mas nós precisamos, às vezes, de um texto, de um professor, a nossa cabeça está cheia de dúvidas. Então, a Escola Mística Andina organiza alguns desses ensinamentos com alguma aplicação específica. Nós temos um curso de formação em curanderia, que é uma iniciação que ele também vai dar aqui em São Paulo. Temos um curso de Nhusta, que é a sacerdotisa andina. Quem sabe, numa outra oportunidade, possa vir as maestras da Escola Mística Andina que trabalham com a formação de círculos de sagrado feminino. Eu vi no site de vocês, fiquei interessada. É interessadíssima, são milhares já de mulheres que já participaram desse curso, que são as Nhustas, que curam diferente dos sacerdotes. Elas são curandeiras sociais. Muito interessante, a gente um dia pode conversar sobre como os incas curavam situações que eram enfermidade de uma sociedade e não de um indivíduo. Eram as mulheres que faziam isso. Então nós temos um curso de Buen Morir, que é um curso que nos redignifica esse rito de passagem da morte. Nós temos o curso de Introdução à Cosmovisão Andina, Ponte de Arco-Íris. Eu sou o instrutor de um curso de tarô que eu montei costurando os conhecimentos da Escola Mística Andina com esse caminho iniciático que é do hermetismo, que quando a gente vai estudar são raízes semelhantes. Temos curso de meditação. Então tem um pouquinho de cada jeito, porque cada pessoa tem um apetite diferente, uma necessidade diferente. Então, a Escola Mística Andina é como Pachamama. O que queres comer, mijita? E aí tem ali uma comidinha para cada necessidade. escolamísticaandina.com. Também você pode buscar a gente no Instagram, no @Escola Mística Andina, também no ONG Pachamama e Nación Pachamama. E claro, também o Instituto de Terapias Xamânicas que está nos recebendo. Eu sempre esqueço o teu sobrenome, é Ocean, tá? Que é o Gabriel Ocean, @Gabriel Ocean, mas quando você abre lá você entende que tem muito mais gente dentro. Ele é só... porque ele, né, tem uma boa apresentação, tá ali Gabriel Ocean, mas é o Instituto de Terapias Xamânicas, é um ailo também. Sim, né, é que maravilhoso. Tá ali, que também através dele vocês podem chegar até em nós, no Fortunato, e mesmo à distância a gente pode encontrar caminhos para se encontrar e nos ajudar. Gratidão. Gratidão, graças. E quero agradecer também aqui ao Gabriel, tá assistindo aqui nos bastidores. O Gabriel já deu uma entrevista pra gente aqui também, tem um episódio muito massa com ele. E a gente vai deixar todos os links na descrição pra vocês acessarem e conhecer mais sobre esse trabalho lindo. Gratidão, gente. Muito grato aqui à Tribe Zen, grato ao Instituto de Terapias Xamânicas, à turma do Travessia, que é esse espaço que está nos acolhendo, nossa segunda casa aqui na capital, o Sítio Terra do Sol, o Leandro também, que está sendo uma mãe para todos nós e toda a turma lá do Sítio Terra do Sol, do Instituto de Terapias Xamânicas. E agradeço muito a Fortunato e Martina pela generosidade de estarem aqui partilhando. Em nome da Nação Pachamama, muitas graças a vocês, graças a quem está assistindo a gente. Eu sou Cristiano e vai ser um prazer poder fazer pontes e estar onde vocês quiserem, porque somos peregrinos e somos fáceis. Não dizemos nada mais que sim a convite de amor. Y compadre, ahora estamos en los agradecimientos. Entonces, si quiere agradecer... Mi hermana, mi hermano, mi compadre, muchas gracias para todo. Está acá, están acá Sao Paulo feliz. Regresamos feliz, tranquilo. Hasta próximo. Até próximo. Muchas gracias. Bendiciones, Pachamama. Gracias. Urpichay, compadre, Urpichay. Acho que agora a música é bem-vinda. Muito bem. Compadre y comadre, si nos darían el honor de escuchar una canción, quieres que Martina cante para nosotros, que toque pequena para nosotros. Eles cantar juntos? Sim, se puder deixar um pouco mais sensível e próximo. Isso, perfeito. Onde vender também.
Pajabi, Pajayoyen, Jajayumana Pachusa, Ogura, Pajayoyen, Jajayen, Tajilam Bijuzam, Muyuye, Pajayoyen, Jajay, Rimana Bajuzam, Mogura, Pajayoyen, Jajay, Urpichay. Gracias, Urpichay, Urpichay. Graças. Muito bom. Para você que nos assistiu até o final, gratidão profunda. Marca a gente, faz um stories. E marca o pessoal também, conhece o trabalho deles, que é maravilhoso. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Gratidão. Até mais. Gratidão. Gracias. Gracias. Sim.